Queridos, o que eu vou ministrar aqui, sinceramente, é algo mesmo do Espírito Santo. Com certeza tem que ser, né? Mas eu falo isso com tanta alegria, porque eu perguntei mais uma vez, pastor Márcio, pastora Sônia, tem alguma palavra que vocês querem que eu ministre, algo específico, né, no Tadel? Eles, o que o Espírito Santo conduzir, né? Já é a segunda vez que eles falam isso para mim. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Né? Porque eu não conheço muito bem a realidade aqui de vocês, dos líderes e das ovelhas, mas o Espírito Santo falou algo no meu coração sobre relacionamento. E aí, eu fui ouvir a ministração da pastora Marta, porque eu queria ter a oportunidade de ministrar hoje uma palavra, mas que também tivesse a ver com a palavra de domingo, porque lá no Jardim Esperança a gente tem feito isso, a gente pega a ministração de domingo e aplica na nossa vida como líderes, e na terça-feira a gente ensina como que aquela palavra o líder pode aplicar ali no seu grupo familiar, no discipulado, né? E eu fui ouvir a ministração da pastora Marta, né? Quantos estavam aqui no domingo? Ouvir a ministração dela. E ela falando justamente sobre relacionamento com Deus. Ela também falou sobre amizades, na verdade, com as pessoas, relacionamento familiar, relacionamento, né, os relacionamentos interpessoais. Até o tema da mensagem dela, né, eu trouxe, não há maior amor que esse. E ouvindo a ministração dela, falei, Senhor, é justamente, né, isso que o Senhor estava falando comigo. Eu creio que é um tempo, queridos, nós que trabalhamos, né, na visão do MDA, de discipulado, de grupo familiar, porque a gente fala visão, não gosto nem muito de falar visão da MDA, porque eu sempre... Alô, som. Eu sempre vi não como um sistema, sabe, algo que foi criado pelo ser humano, mas como a palavra de Deus em prática, não é verdade? Grupos familiares, discipulados, pequenos grupos caseiros, é tudo palavra de Deus, né? E nós que trabalhamos dessa forma, conforme o Evangelho nos ensina, nós realmente precisamos avaliar os nossos relacionamentos. Não tem como a gente falar de grupo familiar, de discipulado sem relacionamento. Para vocês que são dirigentes de grupo familiar, que pegam lá o seu envelope, toda terça-feira, vão preencher o envelope, relatório, e traz no domingo, amém? Todos trazem os envelopes no domingo, né? Não deixam de entregar, amém? Amém! Esse envelope, queridos, é só para ajudar a supervisionar, é só para ajudar a melhorar, entende? Na organização. Mas grupo familiar não se trata de números, de relatório, não, grupo familiar se trata de relacionamento. E a pastora Marta falou muito aqui no domingo sobre o nosso relacionamento com Deus, vai gerar também o relacionamento interpessoal. O nosso relacionamento com Deus vai gerar o nosso relacionamento com as pessoas, não é verdade? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Deixasse aberto em Marcos capítulo 6. E abrisse também no Evangelho de João, no capítulo 15. Que foi o texto que a pastora Marta usou aqui também no domingo, né? Abre lá em Marcos capítulo 6, coloca lá a fitinha da sua Bíblia, o seu marcador, e abre em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 13. Amém? Posso ler? Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Queridos, nós vamos perceber aqui, nesse texto, que Jesus fala muito sobre amigos, sobre amizade. O relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos, o relacionamento que Deus deseja
para os seus servos é sair de um relacionamento de servos para amigos. Já não vos chamamos mais de servos, mas sim de amigos. Sabe, queridos, quando a coisa começa a ficar fria demais no nosso grupo familiar, quando a gente para só na quarta-feira, ou só na quinta, ou só no sábado aí, né? Não sei o dia do seu grupo familiar. Quando a gente para só naquele dia para receber as pessoas no nosso grupo familiar, e no resto da semana toda a gente não gera nenhum tipo de relacionamento, queridos, isso é apenas um sistema. Isso não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina o que? A amizade. Eu sei que a gente tem uma vida meio corrida, não é verdade? O mundo contemporâneo tem nos empurrado para uma correria, a gente trabalha fora, muitos aqui, a maioria trabalha fora o dia todo, não é isso? Chega às vezes cansado aqui no Tadel, ou talvez no grupo familiar, pensa, poxa, mas como eu vou ter um relacionamento de qualidade com o meu dia a dia, com tantas coisas que eu tenho para fazer e para resolver, e aí tem o relatório do grupo familiar, e aí eu tenho que fazer uma visita, e aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, queridos. Um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, nos ensina a como nos relacionarmos uns com os outros. Eu estou usando uma estratégia, eu não estou dizendo que todos têm que fazer isso, mas eu gostaria de compartilhar uma estratégia que eu tenho usado com as minhas discípulas. Vocês sabem, eu sou pastora, né? E se bobear, a gente fica para lá e para cá, porque as pessoas têm necessidades, as ovelhas têm necessidade, e operou visita, e nasceu uma criança, visita, né? E morreu, por favor, faz o funeral, e casou, por favor, faz o casamento, e tem um aniversário, por favor, vai lá. Então, se a gente não vigiar, a gente vive mesmo, né, na correria. Mas eu comecei a usar de uma estratégia com as minhas discípulas. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte agora? Nós não vamos sentar para o discipulado para falar de coisas ministeriais. A gente vai sentar para falar de coisas pessoais. Eu quero falar de você, eu quero ouvir sobre você, eu quero que você me fale sobre você. Algumas vezes já parei para ouvir como foi a infância, como foi a história de vida, porque, afinal de contas, a gente não se conhece, às vezes, desde a infância. Algumas eu conheço desde os meus 12 anos de idade, outras eu conheço há pouco tempo. Então, já parei para escutar a história de vida, como que é a família, como foi criado. Por quê? Porque isso fala de relacionamento. O que Jesus mais fez com os discípulos dele foi relacionar-se. Eu estava até lembrando ali, lembrando da Vanderlisa. O que nós mais fizemos não foi, Vanderlisa, não foi, João? Assim que eles se converteram, há 18 anos atrás, mais ou menos, né? Foi nos relacionarmos. A gente ia para a praia correr juntas, né? A gente ia caminhar juntas. Não é verdade, João? O João Gabriel ficou lá em casa muito pequenininho, de fraldinha ainda. Ah, meu Deus, Vanderlisa... A Vanderlisa falou assim, passou lá em casa, né? E estava precisando muito de ajuda. E falou assim, Mariana, eu posso deixar os meus filhos aqui? Eu falei, pode. Eu não tinha filhos ainda. E daí o João Luiz e o João Gabriel de fraldinha. A Vanderlisa acho que foi comprar fralda na época no ABC, né? Ali perto de casa. E o João ficou lá o João Gabriel, o João Luiz. João Gabriel começou a chorar tanto. E minha mãe morava embaixo. Eu descia as escadas, falei, mãe, me ajuda. Eu não tinha filhos, né? Não tinha habilidade com criança. Aí o João não parava de chorar. Mas foi gerado, não é verdade? A intimidade de vocês com o Senhor também foi gerado, né, nesse relacionamento que a gente teve, né? Depois o Senhor nos levou para caminhos, né, diferentes e tudo. Mas nós ainda, João, João beija a minha mão, né, por causa do carinho que a gente tem uns pelos outros, né? Isso foi gerado em relacionamento, entende? A gente pode levar uma pessoa a Cristo através de um relacionamento. Foi o que eu preguei, né, alguns domingos atrás, há 3 domingos atrás, falando sobre unidade. A pastora Marta usa o mesmo texto no domingo, eu fiquei impressionada. Eu mandei mensagem hoje para ela, falei, amiga, você ouviu a minha pregação de 3 domingos atrás? Ela, não, ainda não tive o privilégio de escutar. Falei, pois então, você falou a mesmíssima coisa que eu. Ela falou, pois é, o mesmo Espírito. Porque eu sei que o Espírito Santo ele tem gerado esse relacionamento no nosso meio. E a gente acabou falando praticamente das mesmas coisas, sem se comunicar, sem ela assistir a minha ministração.
Mas Jesus, ele foi mestre em relacionar-se com as pessoas. Até nos momentos mais difíceis, Jesus se relacionou com as pessoas. E eu escolhi um texto só aqui, porque a gente não tem muito tempo, para mostrar como Jesus se relacionava com as pessoas em Marcos, né, que eu pedi para você abrir, não foi isso? Capítulo 6, lá no versículo 14, fala sobre a morte de João Batista. Eu não vou ler tudo, mas do versículo 14 ao 29, vem narrando aqui a morte de João Batista. Queridos, João Batista, né, nós estamos aqui no Tadel, todos sabem, João Batista era primo de Jesus. E ele foi aquele que preparou o caminho de Jesus. Então, João Batista pregou o arrependimento e Jesus foi batizado por João Batista. Então, pensa bem, João Batista prepara o caminho para o Messias, para Jesus. Ele é primo de Jesus, olha quantas ligações João Batista tinha com Jesus. Só que aqui fala sobre a morte de João Batista de uma forma muito, assim, terrível, né? Ele foi decapitado. E Jesus recebe aquela notícia. Só que antes de acontecer isso, Jesus tinha dado instrução para os 12 discípulos irem e pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. E os discípulos tinham ido. E Jesus recebe essa notícia de João Batista, do falecimento de João Batista. Imagina o coração de Jesus. Ah, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus foi homem, pisou nessa terra e teve os mesmos sentimentos que eu e você. Jesus sentiu a dor da perda do seu primo e daquele que preparou o caminho dele, que o batizou. Jesus estava sentindo uma dor, queridos, como eu e você sentimos quando perdemos alguém muito querido, não é verdade? Só que seus discípulos tinham ido pregar, expulsar demônios, curar enfermos. E aqui no versículo 30, os apóstolos voltam à presença de Jesus. Vamos ler aqui do versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles, muito felizes com tudo que tinha acontecido, tinham sido enviados, estavam curando, estavam expulsando demônios. E aí, Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. E Jesus reconheceu ali que eles precisavam de um lugar sossegado, um lugar à parte. Até porque, querido, Jesus também estava querendo um lugar sossegado. Ele estava num período de luta, ele queria um lugar sossegado com os seus discípulos. Imagina que toda hora tem alguém atrás de você, não devia de ser fácil, gente, a vida pública não é fácil. Tem gente que pensa, que é, uau, mas não é fácil, Sempre ter alguém atrás de você, a gente pode imaginar como devia de ser isso. E Jesus, ele estava querendo um lugar assim, de sossego. No versículo 32, então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, Jesus, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí, queridos, aqui Jesus, ele se compadece da multidão, ele está com os apóstolos, seus discípulos ali, e ele então se relaciona com aquelas pessoas, mesmo no momento mais difícil. Mais difícil não, dois momentos mais difíceis, que o momento mais difícil, acredito, tenha sido a morte dele na cruz. Dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, de ter perdido alguém tão importante na vida dele, não é verdade? Que teve grande importância no ministério dele. E ele queria esse momento de sossego, mas ali estava a multidão. Estavam os apóstolos enviados, seus discípulos, e Jesus estava mais uma vez, por causa da compaixão, do amor que ele tinha, compadecido com aquela multidão e ensinando aquela multidão e se relacionando com eles. O que eu quero dizer com isso, queridos? Nós, você que é dirigente de grupo familiar, você que é discipulador, nem sempre a gente vai estar bem. E não se culpe por isso, nós somos seres humanos, amém? Você é de carne? Eu sou de carne, eu sou ser humana. Nem sempre a gente está bem. Mas sabe como eu tenho aprendido a me relacionar com as pessoas? E olha, eu já falei isso aqui.
Eu sou uma prova viva de que é possível a gente tomar gosto de se relacionar com as pessoas. Porque eu era uma pessoa completamente assim, que gostava demais de estar sozinha. Eu sempre gostei, eu curtia ficar sozinha. Eu gostava de ficar sozinha, sabe? Porque eu sou uma pessoa, às vezes, muito devagar, meio lenta. E eu gostava de ficar sozinha, porque eu ficava no meu ritmo. Gostava muito de ficar lendo a palavra, orando. Só que era assim, muitas vezes isso. E quando eu entendi que o solitário, ele busca o seu próprio interesse, se levanta contra a verdadeira sabedoria, Deus também começou a ministrar ao meu coração que eu não devia de passar tanto tempo sozinha, mas que era para eu me relacionar com as pessoas. Foi difícil. Ser dirigente de grupo familiar foi muito difícil. Ser discipuladora, as minhas discípulas até brincavam, né? Isso aqui parece um consultório médico, né? Entra um, sai outro, e aí o dia todo assim. Mas para mim aquilo às vezes era difícil, era doído, porque eu gostava de estar sozinha, sabe? Sozinha, às vezes só com a minha família. Eu sou uma pessoa criada numa família de 4, então não tinha muitas pessoas lá em casa e eu cresci nesse ambiente. Então não sabia, assim, estar no meio de muitas pessoas. Mas o Espírito Santo, por causa da intimidade com ele me ensinou o que é me relacionar com as pessoas. Gente, hoje eu até falo aqui no microfone para vocês, olha só. Eu era tímida ao extremo. Eu falar no microfone, eu cantar no microfone, eu falar em público. Quando eu entrei na igreja com 12 anos, me chamaram de antipática. Mas não porque eu era antipática, gente, eu não era, mas é porque eu tinha muita vergonha de me relacionar com as pessoas, de conversar, de olhar nos olhos. Olha só o que Deus fez, eu sou um milagre ambulante. Eu aprendi a me relacionar, queridos. E da forma como nós trabalhamos, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o Evangelho de Cristo, trabalhando com os discipulados, com os grupos familiares, porque a vida da igreja começa lá, amém? No grupo familiar, amém? Ou é no culto de celebração? Não, né? Vocês sabem que é no grupo familiar. Trabalhando da forma como a gente trabalha, queridos, é essencial relacionar-se. É essencial estabelecer amizades. Verifica só. Gente, me perdoa, mas eu vou pedir o pessoal que está conversando um pouquinho aí que dê uma pausa, tá? Vocês vão ter tempo depois que acabar a ministração, tá bom? Numa boa eu falo isso para vocês. Imagine só, queridos, que a gente vai conseguir atrair a glória do Senhor e que o mundo veja que Jesus nos enviou sem relacionamento. Não existe, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara, na oração sacerdotal de Jesus, sem relacionamento, sem unidade, não dá, a gente precisa se relacionar. Então, pega os seus discipulados, que às vezes são tão corridos durante a semana, não é verdade? Me diz uma coisa, Rafael, Andresa, trabalho, eu sei porque, né, eu vejo vocês aqui, trabalho o dia todo, tenho filho, mora lá em São Pedro da Aldeia, é corrido, não é? É corrido, claro que é. Eu poderia pegar outras pessoas aqui que eu conheço, né, mais ou menos a rotina, o Elton, né, que tem lá o escritório, é corrido, não é? É corrido, mas vamos aproveitar o nosso tempo, vamos remir o tempo e aproveitar para nos relacionarmos nos nossos discipulados, sabe? Não sente lá só no seu discipulado para tratar de coisas ministeriais, ele acabou e pronto, e foi. Não! Sente lá no seu discipulado. Ah, mas meu discipulador não faz isso comigo. Não faz, querido? Então, parta de você. O coração do discípulo faz muita diferença no discipulado. Um coração ensinável de um discípulo, um coração que também quer ajudar o seu discipulador, é praticamente 95% do discipulado, para não dizer que é 99% do discipulado. Faz toda a diferença. Se relacione, sabe? Não veja o discipulado. E aí, o que eu fiz com as minhas discípulas? Né? Elas me mandam um zap. Hoje, quase a maioria, né, tem zap, me mandam um zap, algumas questões ministeriais, daí eu tenho tempo de escutar com calma, pensar,
Poxa, a gente poderia fazer assim, assim, assado. E aí, quando a gente senta no discipulado, a gente não está sentando ali só para tratar de coisas ministeriais, como se o discipulado fosse um relacionamento profissional, entende? Que a gente só senta para tratar de coisas ministeriais e acabou, não. Aí, quando a gente senta no discipulado, a gente vai conversar sobre a vida pessoal. O que é que Deus tem falado contigo lá no seu tempo a sós? Você tem tido seus momentos com o Senhor? Como tem sido? Como tem estado seu casamento? E aí a gente começa a conversar e a compartilhar daquilo que Deus tem para a vida pessoal do discípulo. Entende como é diferente? É relacionar-se, é você conhecer o seu discípulo. De repente você não sabe nem onde o seu discípulo mora, ou nem onde o seu discipulador mora. Ah, mas não dá tempo. Tudo bem, durante a semana, né, a gente às vezes aproveita para fazer os discipulados aqui, até o caso aqui do Rafael e da Andresa, né, trabalho aqui o dia todo, mora lá em São Pedro, não dá tempo de ir e de voltar, de fazer os discipulados lá, não é verdade? Mas tira um tempinho, um dia, para relacionar-se, para ir no final de semana, na casa do seu discipulador. Tira um tempinho para se relacionar com as pessoas do seu grupo familiar, com seus discípulos. Quantos conhecem aqui o que é GD? GD. Grupo de discipulado, é aquele momento que você reúne os discípulos e você, de repente, vai comer alguma coisa, vai sair, vai conversar. Olha, o Espírito Santo tem falado isso comigo, tem gerado isso dentro do meu coração. E aí seus discípulos compartilham, olha, Deus tem falado isso comigo também. Isso é relacionamento. Jesus, a gente vê na Bíblia o tempo todo, nos evangelhos, Jesus se relacionando o tempo todo com os discípulos. Como eu já falei também, comendo peixinho lá na brasa, na beira da praia, conversando, fazendo daqueles momentos de estarem juntos, às vezes uma parábola que surgia de acordo com aquela situação, com aquela circunstância que eles estavam vivendo, caminhando junto. Vocês percebem o tempo todo que eles estão fazendo coisas em comum, do dia a dia. Não são coisas mirabolantes, coisas que a gente precisa gastar dinheiro. Ah, não, eu não saio com meu discípulo porque eu não tenho dinheiro para gastar na pizzaria. Mas não precisa, quem disse que precisa? Vai fazer uma visita? Chama o discípulo, vamos juntos, vamos nos relacionar. Quando você caminha com ele para aquela visita, ou quando você está no carro, de repente dirigindo, seu discípulo vai perceber, poxa, ele é uma pessoa que tem tanto domínio próprio no volante. Gente, você está ensinando, isso é discipulado. Ou o discipulado é só sentar e falar de coisas ministeriais e acabou. A gente vai perdendo o relacionamento. E igreja não é formada só de discipulados, vamos dizer assim, ministeriais. A igreja é formada de relacionamento, de discipulados que têm relacionamento. Amém, queridos? Está dando para entender? E aí eu estou falando bastante do discipulado, mas isso você leva lá para o seu grupo familiar. E não estou falando também só para os dirigentes de grupo familiar, porque isso não é uma responsabilidade só deles, isso é uma responsabilidade da igreja do Senhor. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, você não é um dirigente de grupo familiar, não fica pensando, ah lá, o meu dirigente não faz isso. Ah lá, o meu... Porque para apontar tem a gente, né? Mas esteja lá, querido, para ajudar, querida, o seu dirigente, a sua dirigente, dizer, olha, eu quero estar aqui, eu quero me relacionar. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas e pessoas precisam relacionar-se. Ainda que a gente esteja, às vezes, num momento difícil, que a gente assim, não está querendo ver ninguém. Jesus não queria ver. Jesus queria ir para um lugar afastado, mas mesmo assim, Jesus se compadeceu para se relacionar com a multidão, com os discípulos e para ensinar. Naquele momento, Jesus aproveitou também para ensinar os discípulos. E olha, que ensinamento, né? Que alguns peixinhos e alguns pães faria um grande milagre, uma grande multiplicação. Então, querido, eu queria que nessa hora você se levantasse no seu lugar. Eu vou encerrar na hora, glória a Deus, porque eu sei que todo mundo, né? Está um pouquinho cansado, né? Do dia. Relacionamento dá trabalho. Mas relacionamento, querido,
dá muitos frutos. E o tema dessa mensagem é relacionamentos que frutificam, tá bom? Depois, se você anotou alguma coisa aí, você pode colocar lá, relacionamentos que frutificam. A gente fala em multiplicação de grupo familiar, tudo isso. Querido, se for apenas técnica para multiplicar o grupo, pode esquecer, que não vai dar certo. Você pode até conseguir multiplicar o seu grupo familiar, mas uma hora vai dar ruim, porque aquele crescimento vai travar, porque não tem relacionamento, não tem vida. Relacionamento é vida no seu grupo familiar. Mas primeiro o relacionamento com o Senhor. Não é verdade? O seu assócio lá com o Senhor, como está? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque lá no seu relacionamento com Deus, a gente recebe a natureza divina e a gente consegue se relacionar com a pessoa mais diferente da face da terra de você. No domingo que eu preguei aqui no Caminho da Unidade, eu falei, Lília, eu anotei tudo, mas eu esqueci de falar uma coisa, para vocês verem como que é relacionar-se debaixo dessa intimidade com Deus. A Lilian, que está aqui, essa tal que me apresentou, nós já nos conhecemos há muitos anos, né? Nos conhecemos no Senhor, graças a Deus por isso. E daí nós formamos um grupo de dança chamado Fôlego Divino. Quantos conhecem aqui o Fôlego Divino? Lembra disso, Andeli, Jó? Nós formamos esse grupo chamado Fôlego Divino. Queridos, nós éramos em 4 integrantes nesse grupo. Mas eu chorava, porque as integrantes do grupo eram tão diferentes de mim e eu era um tanto sensível. Eu sou até hoje, mas eu já aprendi mais assim, né? A segurar a onda. E naquela época, qualquer coisa eu chorava. E nós éramos em 4 e as 3 integrantes, era cada uma mais diferente de mim do que você possa imaginar. E está aqui a Lília, eu vou falar da Lília, porque ela está aqui, né? Se as outras estivessem presentes, eu também, né, falaria. Mas a Lília, queridos, eu às vezes não entendia. A Lília me dá umas patadas assim, né, Lília? E de repente, eu começava a chorar. E eu não entendia. Mas, queridos, olha só como que Deus é maravilhoso, queridos. Nós sempre tivemos um carinho, um amor muito grande uma pela outra, sabe? As diferenças, e a Lília se estressava comigo, porque eu tudo chorava, né? E a Lília se aborrecia comigo, porque eu tudo chorava. Você tudo chora. Mas, queridos, como a gente continuou tendo relacionamento, por quê? Porque esse relacionamento foi gerado debaixo de uma natureza divina. A gente foi sendo transformada, hoje eu sou, bem melhor, já não choro à toa, assim, por qualquer coisa. E a Lilian, gente, se transformou numa pessoa... Gente, vocês não conheciam a Lilian, não é verdade, Lilian? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Se hoje, de repente, você acha a Lilian, né, que passa meio assim, você não queira conhecer a Lilian há alguns anos atrás. Gente, Lilian foi completamente transformada e ainda está sendo, gente, porque todos nós estamos em obras, eu também. Eu ainda estou sendo transformada. Mas, debaixo dessa intimidade com Deus, foi possível a gente manter um relacionamento de amizade. E a igreja é formada de... A igreja é formada de relacionamentos, amém?